Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este nosso encontro. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, ao mesmo tempo, de uma profundidade imensa e de uma relevância absurda, especialmente para nós, que estamos nos formando nas áreas de humanas, saúde e teologia. Nós vamos analisar a obra da psicóloga Diane Langberg para tentar entender o impacto espiritual do abuso sexual. Olha, eu sei que não é um tema fácil, mas ele é absolutamente crucial. Entender essa encruzilhada, onde o trauma, a psicologia e a espiritualidade se encontram, não é só um diferencial acadêmico, não. É uma ferramenta indispensável para a gente poder oferecer um cuidado que seja de fato integral, completo, compassivo para quem precisa. O nosso objetivo aqui hoje é ir muito além da superfície, sabe? É desvendar as camadas complexas de como uma violência tão profunda pode redefinir, pode bagunçar completamente a relação de uma pessoa com ela mesma, com os outros e principalmente com o divino. E para guiar essa nossa exploração, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai começar falando sobre a construção de significado e como o trauma vem e ataca isso diretamente. Depois, a gente vai entender o conceito de pensamento congelado, que ajuda a explicar por que essa dor parece não passar nunca. A partir daí, a gente mergulha no coração da nossa análise, a teologia que é forjada pelo abuso e todas as emoções traumáticas que nascem disso. E para fechar, vamos discutir qual é o papel de quem ajuda, de quem está ali para acolher e terminamos com algumas reflexões finais. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A nossa primeira sessão foca em um conceito que é a base de tudo, tanto na psicologia quanto na própria existência humana, a construção de significado. Antes da gente conseguir entender o que o trauma destrói, a gente precisa primeiro sacar o que ele ataca. E o que ele ataca, na sua essência mais pura, é a maneira como a vítima entende o mundo, dá sentido à vida e a si mesma. Vamos dar nome aos bois. O que é essa tal de construção de significado? Em inglês, o termo é meaning making. É basicamente o processo contínuo que dura a vida toda, pelo qual a gente interpreta tudo, nossas experiências, nossos relacionamentos, quem nós somos, para criar uma história, uma narrativa de vida que faça algum sentido. Esse conceito ficou famoso e imortalizado, na verdade, por Viktor Frankl, naquele livro espetacular Em Busca de Sentido, que ele escreveu depois de sobreviver aos campos de concentração. O que Frankl percebeu lá, na pele, foi que, mesmo nas condições mais desumanas que se possa imaginar, a capacidade de encontrar um propósito, um porquê, era o que diferenciava quem sobrevivia de quem simplesmente desistia. É uma necessidade humana básica, gente. Tão fundamental quanto comer ou ter um teto. Nós somos, por natureza, máquinas de criar sentido. Agora, olha que sacada genial da Diane Langberg neste slide. Ela mostra que o trauma pode interagir com essa construção de significado de duas maneiras bem diferentes. Na primeira coluna, a gente vê um significado que é moldado pelo trauma desde o início. Pensa no menino que cresce num ambiente onde a violência é o pão de cada dia. Para ele, o trauma não é um evento isolado, é a matéria-prima com a qual ele constrói sua visão de mundo. A conclusão lógica para ele é: o mundo é um caos, não dá para confiar em ninguém. Faz todo o sentido dentro da realidade dele. Já na segunda coluna, o cenário é completamente outro, um significado que é destruído pelo trauma. A jovem universitária tinha um sistema de crenças que funcionava. O mundo era previsível, as pessoas, em geral, eram boas. O estupro não só a feriu fisicamente, ele explodiu, estilhaçou essa visão de mundo. Nos dois casos, seja moldando desde o berço ou destruindo uma estrutura que já existia, o resultado é o mesmo, uma profunda crise de sentido. Tá, mas então, o que faz com que uma pessoa responda de um jeito e outra de outro a esse ataque ao significado? Langberg aponta para a natureza das nossas crenças antes do trauma acontecer. Pessoas com o que ela chama de crenças resilientes têm uma visão de mundo mais flexível, que já meio que aceita a possibilidade do sofrimento, da injustiça. Isso não quer dizer que elas não sofram, claro que não, mas o sistema delas consegue absorver o impacto sem desmoronar por completo. Por outro lado, as crenças rígidas são como um cristal, muito mais frágeis, e aqui está o pulo do gato. Isso inclui tanto o pessimismo crônico quanto uma visão de mundo ingênua, aquela que acredita numa proteção total contra o mal. Sabe aquela ideia de que, se eu for uma boa pessoa, nada de ruim vai me acontecer? Pois é, quando o trauma bate na porta de alguém com essa crença, ela se quebra em 1000 pedaços e a pessoa fica muito mais vulnerável a desenvolver um estresse pós-traumático crônico, porque ela simplesmente não tem ferramentas para encaixar aquela experiência terrível na sua visão de mundo. Então, para a gente resumir esta primeira parte, a ideia central que vocês precisam guardar é que o trauma, especialmente o abuso sexual, vai muito, mas muito além do dano físico ou emocional imediato. Ele é um ataque epistemológico. É como um terremoto que abala os alicerces da realidade da vítima. Ele corrói a confiança, destrói a ideia de que o mundo é previsível e coloca em xeque o propósito da vida.
Entender isso é o primeiro passo para a gente ter a dimensão da profundidade da ferida que a gente precisa tratar. Não estamos falando só de uma memória ruim, estamos falando de uma estrutura de significado em ruínas. Vamos avançar agora para a nossa segunda sessão e tentar entender por que essa destruição de significado se torna algo tão duradouro, tão persistente. Aqui, a gente vai explorar um mecanismo psicológico fascinante que a Langberg chama de pensamento congelado no tempo. É a chave para entender por que as lições aprendidas durante o trauma se tornam verdades absolutas, blindadas, incrivelmente resistentes a novas informações e a experiências positivas que a vida possa trazer depois. Mas o que é exatamente esse pensamento congelado? Imagina que uma parte da mente da pessoa fica literalmente presa, cristalizada, como numa foto antiga, no momento do trauma. A lógica, as conclusões, as percepções daquela época se tornam um filtro permanente, uma lente através da qual todas as novas experiências são interpretadas. A Langberg dá um exemplo ótimo. Uma mulher que, mesmo adulta, depois de ter vários relacionamentos com pessoas confiáveis, continua na essência não confiando em ninguém. Por quê? Porque a lição original, aprendida de forma visceral, aterrorizante com o pai abusivo, foi: as pessoas que deveriam te amar são as que mais vão te machucar. Essa lição ficou congelada e ela se sobrepõe a qualquer evidência contrária. O crescimento para. O trauma cria um estado de paralisia, uma espécie de morte psíquica. Para a gente entender por que esse congelamento é tão poderoso, a gente precisa lembrar de uma coisa básica: como as crianças aprendem. Criança não pensa de forma abstrata como a gente. Elas aprendem o abstrato através do concreto. Esse slide mostra isso de um jeito brilhante. Uma criança aprende o que é amor, que é um conceito abstrato, através de experiências concretas. Um abraço quentinho, comida na hora certa, um colo seguro. Ela aprende o que é segurança, se sentindo protegida. O abuso vem e perverte, ele hackeia brutalmente esse processo. A experiência concreta que a criança recebe é de dor, traição, engano e vindo justamente da pessoa que deveria ensinar sobre amor. A conclusão lógica inevitável para a mente infantil é que a palavra amor significa dor. Confiança é o nome que se dá para a armadilha que leva ao perigo. E a verdade? A verdade é só uma ferramenta para manipular. As palavras perdem seu significado original e são redefinidas pela gramática da violência. E é aqui que a discussão fica ainda mais profunda e entra de vez no campo espiritual. Esse princípio de aprender o abstrato pelo concreto não é só psicológico, ele é teológico também. A Langberg nos lembra que Deus se revela a nós, que somos seres terrenos, através de coisas terrenas. O próprio Jesus usava metáforas do mundo visível, o pão, a água, a luz, a videira, para explicar realidades que são invisíveis, eternas. A gente olha para o que se vê para tentar entender o que não se vê. Agora, aplica isso a uma criança. Como uma criança aprende sobre um Pai Celestial, que é invisível, amoroso e protetor? A principal referência dela, o principal dado que ela tem, é o Pai terreno, visível. Quando essa figura visível é a fonte de terror e dor, a imagem de Deus é inevitavelmente distorcida. O Pai terreno se torna um molde para o Pai Celestial, e o resultado disso é devastador. Então o ponto central desta sessão é este, pessoal. O abuso na infância não é só um evento traumático, é um processo educacional pervertido. Ele congela o desenvolvimento emocional e espiritual, ensinando lições terríveis sobre o mundo, sobre as outras pessoas e sobre Deus. E o mais importante, essas lições não são aprendidas intelectualmente numa sala de aula. Elas são aprendidas na pele, no corpo, na experiência concreta. É por isso que, anos depois, um pastor ou um terapeuta pode falar todas as verdades da Bíblia ou da psicologia para um sobrevivente e as palavras parecem ricochetear, não entram. Elas não conseguem penetrar a verdade experiencial congelada que o abuso ensinou. A doutrina que a gente fala tem uma dificuldade enorme de competir com a doutrina que foi vivida. Chegamos agora na sessão mais densa e, arrisco dizer, a mais perturbadora da nossa aula. A gente vai explorar como as experiências de abuso não apenas criam dúvidas sobre Deus, mas constroem ativamente uma teologia funcional. Uma visão de Deus completamente distorcida na mente da vítima. Presta atenção nisso. Não se trata de uma ausência de teologia, mas da presença de uma antiteologia, forjada no fogo da dor. Essa citação da Diane Langberg é o epicentro, o terremoto do dilema espiritual do sobrevivente. Ela coloca na mesa duas realidades que parecem que não podem existir ao mesmo tempo. Um Deus que é bom e todo-poderoso e a violação brutal e contínua de uma criança. A nossa mente simplesmente não consegue conciliar essas duas coisas. A solução mais fácil é eliminar um dos polos. Ou você conclui que Deus não existe e o abuso é só uma tragédia horrível num universo indiferente, ou você minimiza o abuso, finge que não foi tão ruim para poder preservar sua crença num Deus protetor. O que a Langberg está nos mostrando aqui é que o sobrevivente é forçado a fazer uma escolha teológica impossível. Para isso não ficar abstrato, vamos olhar o caso da Sarah, 5 aninhos de idade.
Na escolinha da igreja, ela aprende aquela música linda e poderosa, Jesus me ama. A música diz que ele é forte. Como qualquer criança de 5 anos, ela leva isso ao pé da letra. Ela tem um problema concreto, o pai dela a machuca. Ela tem uma solução teológica que acabou de aprender. Peça para Jesus, que é forte e a ama. Ela ora, ela pede e nada acontece. A violência continua noite após noite. A mente infantil, na sua lógica impecável e concreta, chega a uma conclusão teológica devastadora. A música está errada. Jesus não é tão forte quanto o papai. Na hierarquia de poder do universo da Sarah, o pai abusivo dela está no topo, acima de Jesus. Isso não é uma dúvida intelectual, gente. É uma conclusão empírica, baseada em dados coletados no terror de cada noite. Agora, olha o caso do Michael. Aqui a distorção é ainda mais cruel, mais insidiosa. A figura de autoridade religiosa, o cara que ensina a Bíblia para ele, é o mesmo que comete o abuso. O sagrado e o profano não estão só próximos. Eles se fundem na mesma pessoa. A experiência do Michael não ensina que Deus é fraco, como no caso da Sarah. Ensina algo muito pior, que Deus é perigoso, é enganador, talvez até cúmplice do mal. A palavra de Deus se torna o prelúdio da violência. A proximidade com o sagrado se torna o gatilho para o terror. A teologia que nasce disso é a de um Deus que usa a religião como uma isca. Um Deus que é, na melhor das hipóteses, indiferente e, na pior, sádico. Esse slide aqui organiza, sistematiza o que a gente viu nos exemplos. Ele mostra como os pilares da teologia cristã são sistematicamente redefinidos pela experiência do abuso. O conceito de pai, que na Bíblia é sinônimo de proteção e amor, vira sinônimo de perigo e traição. Poder não é mais visto como a força de Deus para o bem, mas como a força do agressor para ferir. Amor deixa de ser um ato de sacrifício e se torna a palavra usada para manipular a vítima. Confiança vira sinônimo de ser trouxa, de ser ingênuo. E a esperança? A esperança se torna a coisa mais perigosa de todas, uma ilusão que só leva a mais dor e decepção. Cada conceito é esvaziado do seu significado bíblico e preenchido com o conteúdo podre do trauma. Para a gente fechar esta sessão, a síntese é clara e francamente assustadora. O problema espiritual do sobrevivente de abuso não é o ateísmo ou a falta de fé. Muitas vezes o problema é uma fé fervorosa e aterrorizante num Deus falso, um ídolo construído à imagem e semelhança do abusador. Um Deus que é todo-poderoso, mas que usa seu poder de forma arbitrária e cruel. Um Deus que exige submissão, mas que não é nem um pouco digno de confiança. Um Deus que fala de amor, mas pratica violência. O nosso desafio como ajudadores não é simplesmente ensinar a doutrina correta, mas ajudar a desmantelar esse ídolo aterrorizante que foi forjado no fogo do trauma. Bom, a gente já explorou o impacto cognitivo na mente e o impacto teológico na visão de Deus. Agora vamos mudar nosso foco para o campo das emoções. Na nossa quarta sessão, vamos analisar as respostas emocionais que brotam do trauma e por que elas são tão frequentemente mal compreendidas e mal acolhidas, especialmente dentro de comunidades de fé. A cura não passa só pela cabeça, ela passa, fundamentalmente, pelo coração. O trauma do abuso sexual desencadeia um verdadeiro tsunami de emoções poderosas e complexas. Medo e ansiedade que são respostas perfeitamente lógicas a um mundo que se provou perigoso. Raiva, uma raiva imensa e justificada, contra o agressor, contra quem não protegeu, contra si mesmo e muitas vezes uma raiva profunda contra Deus por seu aparente silêncio ou ausência. E um luto profundo. Luto pela infância que foi roubada, pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela fé que se desfez. O problema, e a Langberg aponta isso muito bem, é que muitas comunidades religiosas são extremamente desconfortáveis com essas emoções. Elas são vistas como sinal de falta de fé. A resposta padrão é tentar sufocá-las, muitas vezes atirando versículos bíblicos como se fossem balas, na tentativa de fazer a dor sumir. Mas isso só invalida o sofrimento da vítima e a faz se sentir ainda pior. Isso nos leva, então, à pergunta central desta sessão. Se reprimir e invalidar não funciona, e na verdade só causa mais dano, qual é a abordagem correta? Como a gente pode responder a essa dor emocional de uma forma que seja de fato compassiva, curativa e terapêutica? A resposta vai exigir uma mudança radical de mentalidade. E aqui está a mudança de paradigma. A resposta terapêutica não é tentar consertar a pessoa ou eliminar a dor. É como diz a Langberg, sentar-se com ela. É a disposição de entrar no quarto escuro do sofrimento do outro e simplesmente ficar ali, presente.
É aprender a ouvir o medo sem oferecer soluções fáceis e prontas. É validar a raiva sem julgamento. É acolher o luto sem apressar o processo. E o mais crucial de tudo é estar disposto a fazer isso por muito, muito mais tempo do que a nossa impaciência e o nosso desejo de resolver as coisas gostariam. A cura emocional precisa de uma testemunha compassiva, não de um mecânico de almas. O sobrevivente precisa de alguém que normalize seus sentimentos, que diga: é claro que você se sente assim, faz todo o sentido do mundo. Para a gente resumir essa parte sobre as emoções, a cura do trauma não é um processo limpo e em linha reta. É um caminho tortuoso, cheio de idas e vindas, e o que ele exige, acima de qualquer outra coisa, é um ambiente seguro, um espaço de relacionamento onde as emoções mais difíceis são normalizadas, não condenadas, onde a dor é validada, não diminuída, e, muito importante, onde a repetição da história é entendida como parte necessária do processo. A vítima vai precisar contar a mesma história, expressar a mesma raiva, chorar o mesmo luto várias e várias vezes. Não porque ela está presa no passado, mas porque a mente dela está tentando de novo integrar uma experiência que a princípio era inintegrável. A nossa tarefa é ter paciência e suportar essa repetição com compaixão. Chegamos à nossa última sessão de conteúdo, onde a gente vai amarrar tudo o que vimos e focar no nosso papel, no papel ativo do terapeuta, do conselheiro, do pastor, do amigo, de qualquer pessoa que se propõe a ajudar um sobrevivente de abuso. Qual é a nossa tarefa? Como a gente se torna um agente de cura e não de mais dano? A resposta da Langberg é tão simples quanto é profunda. A tarefa central do ajudador é ser Deus com pele. Vocês lembram que a gente discutiu como a criança aprende sobre o Deus invisível através das figuras visíveis na vida dela? E como o abuso perverteu esse processo ensinando lições terríveis sobre Deus? Pois bem, a terapia precisa usar o mesmíssimo mecanismo, só que agora, para a cura. O ajudador precisa se tornar a experiência concreta e visível do verdadeiro caráter de Deus. Antes de falar sobre o amor de Deus, o ajudador precisa amar de verdade. Antes de falar sobre a segurança em Deus, ele precisa ser um porto seguro. Ele precisa encarnar, tornar carne, as verdades que o sobrevivente precisa desesperadamente reaprender na prática. Este slide detalha as responsabilidades práticas que nascem desse princípio. Primeiro, testemunhar. Isso é mais do que só ouvir, é entrar na história, é aguentar o peso do sofrimento do outro, ser uma testemunha da dor sem desviar o olhar e, claro, sem julgar. Segundo, encarnar. Este é o passo ativo. É ser consistentemente confiável, paciente e fiel. É mostrar na prática o que significa ser um refúgio. A reputação de Deus está em jogo no nosso comportamento. E só então, em terceiro lugar, vem o falar a verdade. Depois que a confiança foi estabelecida, depois que o terreno está seguro, o ajudador pode, com muito cuidado e gentileza, começar a apontar e desmantelar as mentiras que o abuso ensinou e que o sobrevivente engoliu como verdades absolutas. E para onde essa verdade última aponta? A Langberg usa uma metáfora belíssima que ela pegou de um músico japonês que se converteu ouvindo as cantatas de Bach. A palavra alemã é Kreuzstab. Ela tem um significado duplo. Kreuz é cruz, um instrumento da crucificação, da morte, e Stab é cajado, um instrumento de apoio, em que a gente se apoia para caminhar. Bach, na sua música, captura essa dualidade. A cruz não é apenas uma coisa, mas duas ao mesmo tempo, e isso é fundamental para responder ao dilema do sofrimento. Esse slide compara essas duas dimensões. De um lado, a cruz é o lugar da justiça, onde o mal é confrontado de frente. É onde Deus e o pecado colidem, e onde Deus dá seu julgamento final sobre a maldade. Isso responde àquela pergunta do sobrevivente: Deus se importa com a injustiça que eu sofri? A resposta da cruz é um sim retumbante. Mas, e isso é igualmente importante, a cruz é também o cajado, o apoio no meio do sofrimento. É onde Deus não só julga o mal de longe, mas entra nele. É onde o próprio Deus experimenta o trauma, o abandono, a traição, a vergonha. É onde o sobrevivente pode olhar e encontrar não um Deus distante e indiferente, mas um Deus que entende, um Deus que também foi vítima. E assim, para a gente sintetizar esta sessão final, o papel do ajudador é ser uma ponte. Primeiro, ele constrói a fundação dessa ponte sendo a palavra feita carne, a encarnação da segurança, da paciência e da verdade. Ele é a primeira evidência concreta de que um relacionamento seguro é possível. Depois, quando essa ponte já está firme, ele pode apontar para o outro lado, para a cruz, onde o sobrevivente não vai mais encontrar aquele Deus abusador da sua infância, mas o Deus que conhece a profundidade do mal porque o sofreu, e que conhece a profundidade da dor porque a carregou em seu próprio corpo. Bom, pessoal,
Estamos chegando ao final da nossa jornada de hoje. Nesta última sessão, vamos só recapitular os pontos centrais que a gente discutiu e, em seguida, olhar um pouco para frente, com algumas sugestões para quem quiser se aprofundar e uma reflexão final para a gente levar para casa. Vamos passar rapidinho pelos conceitos principais, só para fixar. A gente viu que o abuso é um ataque direto à construção de significado da vítima. Aprendemos que o pensamento congelado ajuda a explicar por que as lições do trauma são tão difíceis de apagar. Exploramos como esse processo terrível forja uma teologia distorcida, um Deus à imagem do agressor. Discutimos que a cura emocional exige acolhimento e não a supressão de emoções difíceis. Entendemos que o nosso papel como ajudadores é, primeiro, encarnar a segurança. E, por fim, vimos como a cruz oferece uma resposta dupla: justiça contra o mal e companhia no meio do sofrimento. Para quem sentiu que esse assunto mexeu e quer ir além, deixo aqui algumas sugestões. Obviamente, a leitura completa da obra da Diane Langberg é o primeiro passo. Para entender melhor a base teórica da nossa primeira sessão, eu recomendo muito o estudo da logoterapia de Viktor Frankl. Pesquisar sobre cuidado informado pelo trauma vai dar ferramentas práticas para aplicar esses princípios. E, do ponto de vista teológico, uma análise cuidadosa de textos bíblicos que lidam com o sofrimento de frente, como o livro de Jó e os Salmos de Lamento, pode enriquecer demais a nossa compreensão. E para encerrar, eu quero deixar esta pergunta. Ela não é para ser respondida agora, mas para ecoar dentro de nós. Depois de a gente contemplar a profundidade da ferida espiritual que o abuso causa, a questão se volta para a gente. Em nossas futuras profissões, como psicólogos, assistentes sociais, médicos, pastores, professores, como podemos ir além da técnica e da teoria? Como podemos ser no nosso próprio jeito de ser, na nossa presença, nas nossas ações e palavras, a representação encarnada da segurança, da compaixão e da esperança que os sobreviventes precisam tão desesperadamente? Como podemos ser Deus com pele no meio de um mundo tão ferido? Essa é a nossa vocação e o nosso grande desafio. Muito obrigado pela atenção de vocês.